Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você vai estar assistindo, vendo, participando, mas eu quero desde já pedir para você que, se você não é inscrito, se você ainda não compartilhou, que compartilhe. Se você ainda não participa, dessa pequena reflexão da palavra de Deus, eu convido você a fazer presente e apresentar também alguém que precise, que você conheça, que você de repente veja que ele necessita. Eu quero nessa tarde, desde já, como eu sempre falo, sou Marilene de Limeira e não sou pregadora, mas sou uma admiradora da palavra, que transforma, que cura, que liberta, que salva, para que um dia nós possamos morar no céu, E nessa tarde eu quero partilhar com você 1 Timóteo 2, onde tem aqui a saudação de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que sempre advertia, ensinava, instruía as comunidades, para viver em comunhão, para viver buscando a salvação e crendo que um dia, assim como ele se encontrou com Cristo, que nós também venhamos nos encontrar. A palavra diz assim: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica, oração, intercessão, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em todo a piedade, honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo, doutor do gentil, na fé, na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem contenda, Paulo vem nos ensinando, como devemos ser diante do Senhor Jesus, Ele vem nos chamando e nos ensinando como devemos, O título já fala que é instrução sobre a adoração, E ele nos ensina, mediante a tudo isso, a fazer súplicas, a fazer orações, a fazer intercessões em ação de graça por tudo e por todos, independente de quem quer que seja, é todos. O Senhor não disse que é para nós orarmos só para aqueles que estão conosco dentro da casa dele. Ele disse que é para nós orar por todos, e aqui ele relata que é para nós orarmos pelos doutores, pelos reis, Os reis nós entendemos que é quem? É o nosso presidente, é os nossos vereadores, aqueles que estão no comando, na terra. E são esses, querendo ou não, que cuida, de tudo que existe sobre a terra. Sabemos que temos o Senhor, que é aquele que é mediador, que não tem outro além dele, que não tem outro que possa estar no meio dele, é só ele. Mas ele levantou homens e levantou pessoas para governar. E a palavra de Deus, se a gente for ver em outro texto, ele diz que nós temos que ser obediente às autoridades, seja ela qual for. Se eu desobedecer, ou se eu murmurar, ou se eu falar mal, eu já estou em pecado diante dos olhos do Senhor. Nosso papel é o quê? Orar. Nosso papel é clamar. Nosso papel é interceder, pedir para que o Senhor abra a visão, abra o intelecto e que eles possam verdadeiramente se compadecer do povo que o Senhor colocou na mão, E diz aqui a palavra do Senhor: porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade. O desejo do Senhor é que todos se salvem, ainda que seja o macumbeiro, ainda que seja o espírita, ainda que seja aquele que busca ou que não busca. O desejo do Senhor é que
todo se salve e que venha ter o conhecimento desse Deus que morreu, que deu a vida para que nós estivéssemos aqui na terra. Mas existe sim, nós sabemos que existe algo que temos que fazer, existe um sacrifício que eu e você precisa fazer para ganhar essa salvação, que é verdadeiramente aceitar o Senhor Jesus, na nossa vida como o único, suficiente Salvador. Não tem outra forma. Não adianta que não tem como entrar com bagagem, não adianta que não tem como entrar com pecado, não adianta que naquele grande dia, nós fizemos de tudo que é errado e chegou no grande momento acharmos que nós vamos herdar o céu. O Senhor, Ele contempla a terra e Ele nos dá oportunidade para cada dia, que é dia após dia, tirarmos de nós aquilo que não agrada o Senhor. Todo dia tem um espinho que nós temos que tirar em nós. Todo dia o Senhor precisa trabalhar em nós. Um dia vai ser em algo que de repente para nós pode ser normal, o falar, o vestir, o andar, o de repente até pensar, que os nossos pensamentos muitas das vezes também pecam. Quando eu penso algo que vem, que não é de encontro com aquilo que o Senhor quer para nós, ou do meu irmão, ou de algo que eu não estou em concordância, e se eu não busquei do Senhor, mas eu pensei, eu já estou em pecado, Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que o desejo dele é que todos se salvem, que nós possamos buscar essa salvação, não só para a nossa vida, mas para a nossa casa, para a nossa família, Orar também pelos nossos vizinhos, orar também por aqueles que ainda não conhecem a verdade, que nós não somos os donos da verdade, mas aquele que vive e reina, ele nos ensina a nos moldar a cada dia. É ele que trabalha em nós a cada momento, E Paulo aqui, ele é bem claro quando diz aqui, no versículo 7 e 8, para que, digo verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor do gentil na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então aqui ele diz que diante de Deus ele foi levantado, como homem de Deus, para ensinar, para exortar e para também aprender, Eu falo que aquele que ensina, ele aprende. Aquele que o Senhor dá a graça, de poder partilhar, o Senhor já está trabalhando em nosso coração, Começa em nós, E nessa quinta-feira, que o Senhor possa trabalhar na tua vida, que o Senhor possa trabalhar na tua casa, que o Senhor possa trabalhar no teu trabalho. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual instrução que você necessita, mas o meu Deus sabe. O meu Deus conhece, Ele sabe até onde você vai suportar, ainda que seja no teu trabalho. Nós temos que ser testemunha de Cristo, Existem lugares que é difícil ser testemunha de Cristo. Na igreja, em casa, nós podemos falar, podemos louvar, e quando nós estamos num meio que é totalmente ao inverso daquilo que o Senhor gostaria que fosse, mas nós estamos ali, não somos diferentes, para ser testemunho, porque o Senhor diz que Ele vem para os enfermos e não para os sãos. Então Ele vem para aquele que infelizmente está totalmente fora do propósito, está totalmente fora do querer, da visão dEle, porque a palavra dEle diz que Ele quer que todos se salvem. E se você já conhece o Evangelho, se você já busca o Senhor, se você já faz sacrifício, se você já faz adoração, ore por aquele que está do teu lado, no teu trabalho. Ora por aquele que muitas das vezes você não tem paciência. Ora por aquele que muitas das vezes você ouve coisas que até dói na tua alma. Mas ore por ele, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor opere e para que através da sua oração, quando você ora por ele, tenha certeza que algo o Senhor também está fazendo na tua vida. Peço perdão por não ter enviado vídeo por esses dias, mas assim que o Senhor for concedendo, com certeza eles vão chegando no tempo, na hora e para as pessoas certas. Só não esqueça de deixar o seu like, fazer um breve comentário do que você está achando, do que você gostaria
né, que melhorasse, ou se você tem um entendimento melhor do que eu diante da palavra acerca do que o Senhor nos ensina, tá livre também para falar, que eu estou aqui para aprender, para ouvir, porque a palavra do Senhor diz que nós aprendemos um com os outros. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus derrame nessa tarde bênção sobre medida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vizinhança, nesse final de ano que já está aí chegando, quase que terminando, que o Senhor te dê sabedoria em tudo que for fazer e que você seja grato. Adore a Ele, glorifique a Ele, bendiga a Ele se a sua mesa estiver farta ou se a sua mesa estiver, né, mediana, ou se não tiver nada. Glorifique a Ele, porque tudo que Ele faz é bom. Fique com Deus, um grande abraço e até breve, se assim o Senhor nos permitir.